Olá, segunda-feira, 15 de agosto de 2022. Eu sou Sérgio Costa e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Prevenção contra o câncer começa na escola. Programa Só o Amigo da Infância, aprovado na Câmara do Rio, vira atividade extracurricular obrigatória. O mesmo cuidado que tem o adulto, a criança deve ser também. Lei aprovada pelo Parlamento Carioca inclui o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz no Guia Oficial e no Roteiro Turístico e Cultural da cidade. A lei que inclui o NOP no Guia Oficial e no Roteiro Turístico e Cultural do município é mais um gesto de reconhecimento da importância da região para a cidade e para o país. E os dias mais secos, com baixa umidade, acendem o alerta no Rio para o aumento das doenças respiratórias. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição falando da lei aprovada na Câmara do Rio, que inclui o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz no Guia Oficial e no Roteiro Turístico e Cultural da cidade. A instituição, criada há 39 anos, tem o objetivo de preservar a história de Santa Cruz, que se tornou o segundo bairro imperial do Rio. Arquivos, testemunhos materiais e imateriais da antiga fazenda jesuítica Real e Imperial e do bairro que dela se originou. Tudo isso pode ser encontrado no Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, fundado em 1983 por um grupo de membros da comunidade com a intenção de levantar, preservar e divulgar a história da região. Concebido e fundado como instituição sem fins lucrativos, desde as primeiras ações, o NOP é voltado não só para a educação formal, com parcerias com as escolas locais, mas também promove campanhas, concursos, seminários, palestras, caminhadas. Em julho, foi incorporado ao roteiro oficial da cidade por meio de uma lei sancionada. A lei que inclui o NOP no Guia Oficial e no Roteiro Turístico e Cultural do município é mais um gesto de reconhecimento da importância da região para a cidade e para o país. Uma exposição com imagens e registros arquivados pelo núcleo foi montada no saguão da sede do Poder Legislativo Municipal. Já é um pontapé inicial para trazer a consciência de trabalho, de mobilidade, que são coisas talvez um pouco mais complexas, mas que devem fazer parte do pensamento do morador local, né, para ele poder exercer a cidadania dele mais plena, né, tendo a consciência do deslocamento, das possibilidades de transporte que já estão disponíveis em outras cidades e por aí vai. Neste ano em que se completa o bicentenário da independência do Brasil, Santa Cruz foi reconhecido como o segundo bairro imperial do Rio de Janeiro. As medidas ajudam a valorizar o local, movimento que o NOP já promove há 39 anos, mobilizando a vizinhança para a defesa dos bens simbólicos. O núcleo é o primeiro ecomuseu de perfil comunitário do país, reconhecido durante a Eco 92. O acervo tem mais de 30 atrativos históricos e culturais de Santa Cruz. E o interessante desses projetos é que eles partem de baixo para cima, bem nessa perspectiva também do NOP, né? Que é a partir da necessidade reconhecida pelos moradores do bairro que vão se articular politicamente, institucionalmente, para resolver seus próprios problemas, né? Seja indo na Câmara dos Vereadores, na Casa do Povo, lá exigir dos nossos representantes ações como essas que a gente teve recentemente. Confira agora algumas das atividades previstas para esta semana na Câmara do Rio. Nessa terça-feira, a Câmara do Rio entrega a medalha Pedro Ernesto à Ordem dos Ministros Evangélicos no Brasil e no exterior. Vai ser no plenário às 6h30 da noite. Na quarta-feira, a partir das 10 da manhã, no auditório, acontece uma sessão solene para entrega de moções. Na quinta-feira, às 10 da manhã, a Comissão de Assuntos Urbanos e a Comissão de Meio Ambiente fazem uma audiência pública conjunta para discutir o projeto de lei complementar que cria o Parque Municipal de Inhoaíba. Às 7 da noite, a Câmara do Rio entrega a medalha Pedro Ernesto ao Grande Oriente Brasil, pelos 200 anos de fundação da mais antiga potência maçônica brasileira. Na sexta-feira, a Comissão de Educação realiza às 10 da manhã uma audiência pública externa na Escola Municipal Jorge Zarur para discutir a situação educacional da Vila Kennedy. E às 6h30 da noite, a Câmara do Rio entrega a medalha Chiquinha Gonzaga à cantora e compositora Zélia Duncan.
A comissão especial do Plano Diretor da Câmara do Rio se reúne amanhã para definir um novo cronograma para as audiências territoriais. A próxima acontecerá na região de Campo Grande. Até agora já foram realizadas 10 audiências territoriais, de um total de 16. A cada ano surgem no Brasil 180 mil novos casos de câncer de pele, o tipo mais comum no país. Para combater essa realidade, a Câmara do Rio promulgou a lei que cria o programa de prevenção Sol Amigo da Infância, uma atividade extracurricular obrigatória na educação infantil e fundamental 1, tanto na rede municipal de ensino quanto nas redes particulares. A fotógrafa Selma Souza descobriu um câncer de pele há 5 anos. Apareceu uma pinta, que a princípio eu pensava que era apenas um sinal, uma espinha, e só que essa pinta ela nunca sumia. E voltava, ficava vermelha, voltava, até que eu procurei um dermatologista, e a dermatologista descobriu que aquilo era o princípio de um câncer de pele. Selma fez o tratamento e se curou a tempo. Depois, quando acontece com a gente para e pensa até quanto vale a pena se expor tanto e se arriscar tanto. Segundo dados do INCAR, o câncer de pele é o mais comum no Brasil, responsável por cerca de 32% dos casos da doença. São cerca de 180 mil novos pacientes por ano. Especialistas alertam para o risco à saúde provocado pelos raios solares no verão, que aumenta mais de 65%. Mas o ideal é se proteger o ano todo. O horário em que as pessoas devem evitar os raios solares é entre 10 da manhã e 2 da tarde. Tem que se proteger, senão quando é fé, né? O câncer de pele anda solto por aí. Protetor solar, sim, ficar na sombra. Melhor prevenir do que remediar. A doença aparece com maior frequência em pessoas mais velhas que tiveram maior exposição ao sol. Não é uma exposição única que vai provocar aquilo. Então, evidentemente, que quanto mais velha a pessoa é, mais vezes ela se expôs ao câncer. Então, a gente defende que as pessoas procurem o dermatologista pelo menos uma vez por ano, para que você detecte aquela lesão que venha mais tarde, que viria mais tarde a se transformar no câncer de pele. A Câmara Municipal aprovou uma lei que cria o programa Sol Amigo da Infância, de prevenção ao câncer de pele, como atividade extracurricular obrigatória no ensino de educação infantil. A proposta tem como principal objetivo despertar a consciência nas crianças a respeito dos benefícios e os efeitos danosos do sol para a saúde. O mesmo cuidado que tem o adulto, a criança deve ser também. Não só não só o câncer da pele, mas também o próprio envelhecimento precoce da pele que se dá devido a essas exposições constantes. Começou nesta segunda-feira em Copacabana a fiscalização de trânsito por vídeo monitoramento para reprimir infrações cometidas por motoristas, entre elas o estacionamento irregular. As câmeras foram instaladas na Avenida Nossa Senhora de Copacabana e na Rua Barata Ribeiro. Guardas municipais que atuam no centro de operações vão multar em tempo real os veículos que cometerem as infrações. O presidente da Sete Rio comentou o novo serviço. Vamos assistir. A opção de iniciar essa nova fase de fiscalização por vídeo monitoramento se deu em Copacabana, que por conta da reversível que acontece na parte da manhã na orla, todo o trânsito no sentido contrário foi na Barata Ribeiro. E o que se percebia é que o estacionamento irregular gerava retenção, gerava muitos atrasos naquela via. Então nós estamos entrando com 6 câmeras na Barata Ribeiro e 7 câmeras na Nossa Senhora de Copacabana, preparadas e dedicadas à fiscalização por vídeo monitoramento, que vai permitir que guardas municipais no centro de operações fiscalizem à distância o estacionamento irregular. Isso otimiza as equipes da prefeitura, ou seja, o mesmo guarda consegue olhar várias câmeras e verificar vários lugares ao mesmo tempo sem necessidade de deslocamento. Aonde isso foi implantado apresentou resultados positivos e o que a gente espera, a nossa meta é uma redução de até 10% de tempo de viagem nesses corredores onde são implantadas a fiscalização por vídeo monitoramento. E você vai ver depois do intervalo. Clima seco nos próximos dias pode aumentar os casos de doenças respiratórias. A violência obstétrica e os impactos que ela provoca na saúde mental da mulher foram discutidos
nesta segunda-feira, na rede de conversa promovida pela vereadora Tânia Bastos, na Câmara do Rio. Um dos desafios é tornar as informações sobre o que é violência obstétrica, como evitar, denunciar e combater esse tipo de abuso acessível ao maior número de pessoas possível. Essa foi a segunda roda de conversa voltada a abordar a saúde mental da mulher, realizada no auditório da Câmara de Vereadores do Rio. A violência obstétrica, até muito pouco tempo atrás, ela não era reconhecida como violência obstétrica. É um termo muito recente, que inclusive foi diversas vezes questionado pelo Ministério da Saúde, né, também, e que recentemente foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como um tipo de violência à mulher, né? Violência obstétrica existe, está presente tanto no contexto do SUS quanto no contexto particular, e a gente precisa falar disso até para que os profissionais também possam se munir de informação e saber a maneira mais respeitosa de atender as mulheres. O primeiro passo é informação, educação, não só para essa mulher, mas para a família, para a sociedade, para que todos, nesse momento, eles possam agir, né, garantindo os direitos dela e o direito de escolha dela em qualquer que seja o cenário. Virou lei, tá valendo. Veja agora mais uma reportagem sobre leis aprovadas na Câmara do Rio. Terreno de 25 mil metros quadrados, abandonado há mais de 40 anos, em um dos endereços mais nobres da cidade. Moro aqui há quase 30 anos, então eu acompanho esse terreno vazio aí, que isso aí é um empecilho para todos os moradores. Hoje vamos falar do projeto de lei que vai mudar esse cenário aqui na Gávea. É o Virou Lei, tá valendo. Em julho do ano passado, a Câmara Municipal aprovou a lei para criar o Parque Sustentável da Gávea. O projeto já tramitava na Câmara desde 2018. Foram feitas reuniões e debates públicos com representantes da Prefeitura e da sociedade civil. E depois de passar por 9 comissões que deram forma ao projeto, a proposta ainda recebeu 9 emendas e foi aprovada. No terreno será criado um espaço privado com lojas, residências e salas comerciais, além de um parque aberto ao público e uma área de preservação ambiental. Isso é ótimo, você vai manter a flora, vai manter a fauna, não vai cortar as árvores, vai deixar o verde na Gávea. A Gávea tem uma área ainda muito grande de verde, que é a luta sempre da Gávea é preservar o verde, o meio ambiente, a cortesia entre os moradores. Então, é fantástico isso. As obras não vão gerar custos financeiros para o município. A iniciativa privada investiu cerca de 200 milhões de reais e será responsável pela manutenção do espaço. Os moradores acreditam que o Parque Sustentável da Gávea será ótimo para a região. Está todo mundo com muita expectativa. Eu estou com muita expectativa de ver esse terreno lindo. O parque vai ficar aberto para a população. A construção dos prédios vão ser só aqui no antigo Moura Brasil. E o resto vai ser um parque aberto para passear, para fazer pesquisa. É um projeto muito bonito, maravilhoso. Vai trazer benefícios para a moradia, trabalho, né? Porque já que ele vai ter toda uma infraestrutura, vai trazer benefícios para a região em todos os sentidos. O prazo para a conclusão das obras e abertura do parque ao público termina no segundo semestre de 2025. A Câmara vai acompanhar e fiscalizar todo o processo para garantir que a comunidade seja beneficiada. Um decreto da Prefeitura instituiu o Comitê Municipal Intersetorial de Políticas de Atenção às Pessoas Refugiadas, Imigrantes e Apatriadas do Rio de Janeiro. O objetivo do comitê é defender e promover os direitos humanos das pessoas que façam parte desses grupos por meio de metas anuais pactuadas entre órgãos e entidades envolvidos com a questão. A Secretaria Municipal Especial de Cidadania ficará responsável pela organização logística, pelo registro das atividades e a comunicação entre órgãos e instituições que compõem o comitê. Gripes, resfriados, casos de asma, doenças respiratórias que costumam atingir os cariocas durante o inverno, têm como um dos vilões a queda na umidade do ar. A previsão da meteorologia de dias mais secos no Rio de Janeiro, nesta semana, preocupa as pessoas com doenças respiratórias alérgicas.
Espirro, coriza, congestão nasal, tosse. Esses são alguns sintomas que acometem milhões de brasileiros todos os anos durante o período de inverno. Como são semelhantes, as dúvidas sobre o diagnóstico são comuns. Gripe, rinite, resfriado? Como descobrir? Quando tinha em torno de 15 anos, Letícia Vitória fez aqueles testes com várias substâncias para saber a causa da alergia que tanto a incomodava. Eu já passei um mês com testes no meu braço, nas minhas costas, para descobrir o que eu era alérgica. Tinha como conteúdo esmalte, vários tipos para saber qual era a minha alergia. E de fato eu sou alérgica à poeira e também à tinta, pintura de obras. Com a chegada do inverno, para quem tem predisposição às doenças respiratórias, mesmo tomando todos os cuidados, os problemas são inevitáveis. O inverno é um período em que a predisposição, a contaminação por vírus e microepidemias ou epidemias por doenças causadas por vírus acontece com mais frequência. Dentro de casa, para quem sofre de doenças respiratórias, cortinas, tapetes, brinquedos de pelúcia ou qualquer objeto que acumule ácaros devem ser evitados. Na casa de Bárbara, esse tema é uma questão desde a infância. E eu convivo com a sinusite, com a rinite alérgica e com a asma desde que eu me entendo por gente. Então, são 22 anos convivendo com essas doenças. E eu acredito que quando pequena, assim, quando a gente descobriu tudo, eu cheguei a fazer alguns tratamentos mais pontuais com relação a isso, mas depois disso não me recordo. Depois, ao longo dos anos, foi mais uma questão de manutenção, de o que fazer para que a gente, eu no caso e minha irmã, que também tem essas doenças, para que a gente tivesse menos crises. A sensibilidade de Maria Eduarda também é muito grande. Simplesmente passar na rua, ter alguém fumando cigarro, a fumaça bater no meu nariz é certo. Eu começo a espirrar, olho coça, garganta, nariz, tudinho. O ambiente do paciente alérgico ele precisa ser o ambiente mais são possível, precisa ser limpo, o mais distante possível de pó, poeira, animais de pelúcia, odores fortes e, naturalmente, sempre que possível, não é o asmático, o rinítico, o alérgico que deve fazer essa limpeza. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigado pela companhia e até amanhã.